Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharaim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo. Boker Tov para todo mundo, porque agora é Boker Tov. Agora é de manhã e sabe que hoje é sexta-feira no mundo secular e estão bem malucos aqui pela frente, bem malucos, colocando o som bem alto, umas músicas que eu não gosto muito. E eu aproveitei para pensar uma coisa assim. Nós precisamos aprender a conviver uns com os outros, né? Aliás, a gente já deveria saber fazer isso, né? Deveria, né? Porque estamos velhinhos aqui no planeta Terra e não sabemos, às vezes, a conviver com os outros, aceitar os outros. É claro que quando o som, por exemplo, está muito alto, quem tem que se tocar disso é aquele que coloca o som muito alto, principalmente quando é tan, tan, tan. Umas músicas que nem deveriam ser chamadas de música. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu chego pela manhã aqui, vou contar a minha vida. Eu chego pela manhã aqui e tem um povo que trabalha, um povo jovem, né, seus 20 e poucos anos, que trabalha numa firma aqui perto e eles colocam o som bem alto na chegada aqui. Mas isso... 7 horas da manhã, 7 e pouco, isso não é o suficiente para me tirar do sério, para me incomodar, porque isso não passa de 5 minutos, eles colocam aquela sonzeira alta antes de entrar para o serviço, né? Eles vendem caro e tudo mais. Então, assim, nós temos que aprender a conviver uns com os outros. Quem não tem que colocar o som alto são eles, mas 5 minutos não vai te matar. Então, se tiver algum som ali, sei lá, que está te incomodando, se for depois das 10 da noite, está horrível. Se for o dia inteiro, todos os dias também. Mas 5 minutinhos ali, eu confesso que fico até no ritmo. Não tem problema para mim. As músicas são terríveis, mas não tem um problema, não. Então, nós entramos hoje em Tzav, né? Parashat Tzav. E eu vou utilizar hoje o livro que eu venho utilizando, porque eu conheço um livro e aí eu me apaixono por ele. Aí eu penso, é fogo de palha. Fogo de palha. Já vamos começar a falar de fogo desde já. É fogo de palha, logo passa. Mas aí eu fico lendo e estudando o livro e percebo que não é fogo de palha porque não é paixão. Não era paixão, era amor. Então eu vou construindo. E eu gostei muito de lições da Torá, muito simples, muito concentrado. Os textos são curtos e nós conseguimos entender bem o que o Rebbe queria dizer, porque baseado, são adaptações do Rabino Jonathan Sacks, de abençoada memória, sobre as cartas do Rebbe, de Lubavitch, também depois abençoada memória, sobre o Likutei Serot, do Rebbe de Lubavitch. Então, eu gostei muito, provavelmente eu vou utilizar para Tzav, e também vou utilizar para Shemini, eu estou achando que sim. Então, nós vamos começar já, para não nos demorarmos tanto, porque os vídeos realmente são longos. E sejam todos bem-vindos nos caminhos da Torá Sharon. Eu sou a Sharon, nós estamos aqui para estudar. Existem vários canais, então todo mundo é muito livre, não é mesmo? Nós somos Bnei Noah, seguidores do judaísmo, sem sermos judeus. Nós temos um leque um pouco maior aqui de liberdade, eu acredito, que não vai melindrar ninguém, machucar ninguém. Nós vamos estudar não só a tradição, mas aqui o nosso momento da Parashá é estudar o que está na Torá. E o que está na Torá não é para esse ou para aquele, né? A Torá é para a humanidade toda. Então nós vamos tentar entender o que se passava lá, né? Conhecer a história para quem não conhece, os pedacinhos, as porções, as parashiot, e vamos tirar algum ensinamento dali. Como as parashiot são longas, às vezes são curtas, às vezes são longas, mas todas têm muito conteúdo, sempre nós vamos direcionar para algum foco, para alguma coisa, né? Que está dentro dali. Então a gente sabe que significa ordem, né? Nós vemos aqui o Shoresh, aqui a raiz, né? Para quem tem um pouquinho assim de entendimento do hebraico, Shoresh é raiz, é a mesma coisa quando nós falamos da raiz no português, né? A raiz de uma palavra que ramifica com sufixo e prefixo e faz várias outras palavras. Nós temos então no hebraico o nome de raiz é Shoresh, e aqui é o mesmo da mitzvah, né? A mitzvah é um preceito, não é? Quando a gente fala as mitzvot, né? Nós vamos cumprir os preceitos, mas preceito é uma ordem, né? É uma ordem. Então, Tzav vem de ordem. Nós continuamos a falar sobre o sacrifício, né? As coisas estão sendo organizadas, o que vai acontecer com a cinza que fica do sacrifício que foi feito. Nós vamos entender aqui não só a oferenda, mas também como sacrifício.
porque às vezes a gente diz assim, mas não é sacrifício, é oferenda. Essa tradução de sacrifício também não pode nos incomodar. Nós temos que entender que nós estamos oferecendo para Hashem, por exemplo, uma prece, por exemplo, no momento onde nós temos algumas outras coisas bem importantes para fazer também. Então nós nos sacrificamos um pouco, né, para aquela prece, para servir a Deus. E isso é muito significativo, né? A sacralidade da coisa, aquilo é separado, consagrado e sacralizado. Então nós temos aqui um sacrifício de fazer. Então nós não vamos ficar se incomodando com o negócio de sacrifício, é oferenda, não é. Nós vamos nos ofertar, acreditamos que Hashem quer a nossa oferta, não é? E vamos então entender. Aqui, com relação ao livro que eu vou utilizar, e como eu disse, provavelmente eu vou utilizar em várias vezes porque gostei muito por demais. Tzav é a ordem, né? Eu vou ler ipsis literis, o texto não é muito longo, mas nós vamos entendendo, vamos trazer sim para os dias de hoje. Mas Tzav não é algo que nós vamos, como é que eu vou dizer, seja aquela coisa, vou pôr aqui no mundo, nos dias mesmo de hoje, e sim no nosso comportamento, no fundamento das coisas. Então, pouco importa se é para os dias de hoje, se não é para os dias de hoje, o que importa é nós internalizarmos o que significa este fogo contínuo, né? Como eu disse, eu tenho aquela paixão pelos livros, então eu começo a ler um livro aqui e ele é paixão. A paixão é fogo de palha, a gente sabe disso. Mas quando ela vai se transformando, ela vai se construindo, este fogo do estudo da Torá, este fogo de ter me apaixonado por este ou aquele livro de estudo de Torá, deve se transformar num fogo contínuo, porque ele deve ficar sempre aceso dentro de nós, aceso. E é sobre isso que nós vamos falar. Não vai ser muito profundo, mas é muito interessante como o Jonathan Sacks adapta, né? Faz essa adaptação do Likutei Sirot. Esse aqui, deixa eu ver se é o Likutei ou se é sobre as cartas do Rebbe. É Likutei. Fonte é Likutei Sirot, volume 1, página 217 e 219. Vamos lá, sem mais delongas. Vamos estudar. Porque como eu estava dizendo antes, você é livre para ir para onde você quiser aqui no YouTube. Então vai ter vídeos de 15 minutos e vídeos de 30 minutos e de 2 horas e de 1 hora, que geralmente é os que acontecem aqui. E tenham paciência. Vou contar uma coisa aqui antes de começar. Vou precisar contar uma coisa. Sabe que foi feito um estudo bem interessante, uma pesquisa. Não sei se foi em Harvard, se foi onde é que foi. Tá? Não me lembro, não sei, vou dar uma de mentirosa, não vou saber aqui a fonte. Não é de mentirosa, mas não me lembro a fonte. Que as músicas, então veja como tudo se encaixa. A música que tinha ali era um bam, bam, bam. Não me incomoda, tudo bem, 5 minutos, a juventude vai trabalhar e desliga o som. Então não tem problema, pra mim não tem problema. Mas as músicas são um batidão com letras meio podrinhas, né? Essas letras, elas incomodam, mas vamos dizer assim que você não conheça aquela língua. Então nós vamos precisar daquele som que incomoda. É tudo muito feito para marketing hoje em dia. Então as pessoas não estão mais com paciência de escutar uma música de 9 minutos, 8 minutos, como nós tínhamos uns rock bem bons, assim, com letra e música boa, lá no passado, nos anos 80, por exemplo, nós tínhamos isso, 90 e tal. Hoje, o objetivo é que você decore um refrão bagaceira, né? Bagaceira é aquela máquina que tira a cana, que faz o caldo de cana, bagaceira, né? Ela esmaga a cana, sai o caldo de cana para fazer todas as coisas que a cana de açúcar faz e fica aquele bagaço da cana que não serve para nada, é a bagaceira. Então é a parte ruim, né? A parte que não presta para nada. As músicas são bagaceiras, os refrões são bagaceira, é tudo muito bagaceira. Mas tem um hertz ali, né? Uma frequência que fica na sua mente, tum, 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 tum. Te deixa num nível que não é nem superior nem inferior, te deixa ali.
é no marasmo. É você não pensa, você tem pressa, você não quer decorar, não são poesias, poemas como antigamente, é o tum-tum-tum. Então, quando nós não temos paciência para estudar uma paraxá, não temos paciência para entender um entendimento, um aprendizado, uma coisa, nós temos pressa, algo se perde ali. Algo se perde ali. Ah, mas eu vi o vídeo lá e 15 minutos ele falou tal coisa, ela falou. Pode ser, mas no estudo da Paraxá, eu penso que nós deveríamos ficar 3 horas aqui. Sente, pegue a sua água, pegue a sua bebida preferida e estude. E pense isso, dê esse momento para você. Não se limite a esse tempo que te traz, tanta pressa. Faça isso conforme um tempo que não é limitado, que é atemporal, que é da Torá. Então tenha paciência, fique aí, estude de verdade. Não fique sendo um papagaio repetidor de umas coisinhas, 2, 3. Né? Entenda, estude, tenha dúvidas ou não tenha dúvidas. Se tiver, pergunte. Se eu souber responder com relação aos grandes sábios, porque quem sou eu? Não sou ninguém. Eu vou ajudar, vamos nos ajudar, vamos estudar, vamos entender de forma verdadeira. Tire esses minutos para você. Tire esses minutos para o seu intelecto, né? Então vamos lá, sabe? Continuando o tema da semana anterior, esta sirá traça mais paralelos entre o santuário que foi construído pelos judeus no deserto e o santuário que todo judeu traz dentro de si. A sidrá desta semana menciona o fogo contínuo que devia ser mantido queimando no altar externo. Mas qual a importância do que ele defendia? Estas são as perguntas que a Sirá explora. Olha que interessante, já no começo ele diz que foi construído pelos judeus. Aqui é real, né? Foi construído pelos judeus. Nós vamos tirar o segundo judeu daqui. Então nós vamos deixar aqui pelos judeus no deserto e o santuário que todo judeu traz dentro de si, o santuário que todos nós trazemos dentro de nós. Nós somos um santuário, nós somos um tabernáculo que deve ser santificado para a presença de Deus. Nós já falamos isso muitas vezes aqui, né? Então ele vai falar do fogo contínuo. Vamos beber a aguitia. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol nihya bidvaro. Realmente muitos barulhos aqui. Hoje é um dia especial para o povo no mundo secular. Para nós é depois do horário que já vira Shabat. Mas aqui está muito a frente, que está até engraçada. Vai pra gente pra cá, gente pra lá, tudo mais. O fogo contínuo. Fogo contínuo estará aceso sobre o altar. Não se apagará. Isso aí tá lá em Vaikra, né? Vaikra 6:6. Sobre esse versículo, Talmud Yerushalmi, que é o de Jerusalém, não é o babilônico que a gente estuda, aquele lá, comenta: continuamente, mesmo no Shabat, continuamente, mesmo num estado de impureza. Então, mesmo que impuro, mesmo que eu dei um pause aqui, não sei exatamente onde parei, mas enfim, eu e os velhos problemas. Bom, então ele diz aqui, né, o Talmud de Jerusalém, continuamente, mesmo que seja no Shabat, este fogo deve continuar, né? Ele ser contínuo, não se apagar jamais. E mesmo num estado de impureza. Então, isso no Talmud está no tratado Yomá. Tal como já mencionado antes, cada aspecto do santuário físico tem a sua contrapartida no santuário interior, dentro da alma de todo judeu, dentro da alma de todos nós, na verdade, não é? O seu coração é o altar e corresponde aos 2 altares do santuário, o externo e o interno. São os 2 níveis, o externo e o interno, do coração, a sua personalidade superficial e o seu cerne essencial. Quer dizer, o de fora e o de dentro. Então, tanto é superficial quanto o cerne essencial.
Nós vamos entender aqui um Shabat de louvor, um Shabat além desse que é só um dia. Nós vamos entender aqui uma impureza que é maior do que aquela simplesmente, por exemplo, de não ter passado pelo mikve. É uma impureza maior aqui, tem um outro sentido, o sentido mais profundo. Por isso nós vamos trazer não para os nossos dias, mas para o nosso comportamento, para o nosso ser, para a nossa pessoa mesmo. Então não importa em que momento da sua vida, ou em que fase, ou em que ano, ou se é nos dias de hoje ou não, é dentro de nós, né? O seu coração é o altar. Seu coração é o altar. E corresponde aos 2 altares do santuário. Eu repeti isso porque dentro do nosso coração está o santuário, mas nós temos as influências que vêm de fora do nosso santuário exterior e nós temos as influências que vêm de dentro, interior. Então o que nós vamos trabalhar e santificar são as duas coisas. Nós não diminuímos o que não está dentro de nós. Tudo faz parte do processo da nossa evolução, do processo não só da nossa evolução, mas do processo do nosso entendimento do que é servir a Deus. Eu devo me retirar do mundo secular, eu devo me retirar do mundo, olha as motos, eu devo me retirar do mundo mesmo, das minhas obrigações mundanas, e ficar dentro unicamente do meu santuário interior, onde este fogo deve ficar aceso, né? Onde? Aqui está muito explícito, é o fogo exterior e o fogo interior, que correspondia aos 2 altares, né, do santuário. Bom, o altar sobre o qual o fogo contínuo deveria ser mantido era o altar externo. E para o judeu, isso significa que o fogo de seu amor por Deus deve ser para fora, não é? Externado, aberto, revelado. Você não vai esconder isso. Você não vai fazer isto de vez em quando. Isto é exteriorizado, não é? Esse amor por Deus. Não se trata de uma posse particular para ser apreciada subconscientemente. Ele deve ser mostrado na face que estabelece com o mundo. Quer dizer, não é um Deus pessoal, é o Deus. Então nós vamos externalizar isso. Nós não vamos guardar para nós, eu amo Deus, eu sirvo Ele, mas está tudo ali, é só eu que sei, ou está no meu subconsciente e isto basta. Você agradeceu? Agora abençoou a comida. Eu já abençoei aqui no pensamento. Uma coisa egoísta, sempre subconsciente, é só você que sabe. Não, esta parte do altar exterior nós temos que externalizar esse amor, esse serviço a Deus. Esse é o primeiro subtítulo. Segundo, o retirado e o separado. O conceito de Shabat é o de descanso e de retirar-se do mundo dos dias da semana. Os atos e ações cotidianos são proibidos, mas o Shabat não é apenas um dia da semana, é um estado da mente. Olha que interessante, não é só um dia da semana, é um estado da mente. Nós falamos sobre, no último vídeo, se eu não me engano, sobre Pesach, sobre você se libertar a sua mente, não é? Não é só tirar o Egito de você, sair do Egito que está dentro de você, sair do Egito externo, mas é libertar a sua mente, onde o seu intelecto vai trabalhar. É o nosso intelecto que vai ordenar, que vai ajustar as coisas ali. A nossa mente ajusta, o intelecto ajusta, manda para o cérebro e ele comanda. E nós precisamos ser livres ali. Não é? Então aqui ele vai dizer que o Shabat não é apenas um dia da semana, é um estado da mente. Nesse momento de Shabat, nós vamos entender no Shabat também aquele 7 milênio, pode ser assim, aqueles 7 milhões, aqueles 7 bilhões, aquele 7 que não se entende, aquele 7, né? O homem é setenário. Bom,
É um estado da mente. Ele é, nas dimensões da alma, o estado de contemplação e de compreensão. A sua conexão com o Shabat está no versículo: ao Shabat chamarás deleitoso. Então, ao Shabat chamarás deleitoso. Isso está em Ishaial, tá? Isaías 58, 1:3. No Shabat, a percepção de Deus é mais intensa, mais aberta. Isto leva a mente a se retirar do secular e mundano. Quando ele diz aqui, essa percepção de Deus é mais intensa, vamos lembrar do Shabat de louvor, do Shabat de descanso, do Shabat onde não se cria, do Shabat onde a gente para ali, não é? E vamos entender que tudo é uma contrapartida, uma contraparte, né, do mundo divino para esse mundo de ação, para esse mundo físico aqui. Então, quando nós fazemos este Shabat, quando você estuda muito, ou quando você dá uma pinceladinha na Kabbalah, vai para outro lado mais esotérico, você percebe que este Shabat, este regozijo, essa conexão, esse entendimento maior de Deus, ele não significa um dia exatamente da semana, ele é representado por este dia da semana, mas ele é quando o ser chegou num degrau, num patamar de entendimento de Deus, onde ele vai entender mais, e este é o 7. Este é o Shabat. Olha que nós nem chegamos no 8 ainda. É o 7, este é o Shabat. Este é um ciclo inteiro, né, da humanidade. Né? Por isso quando a gente fala assim, mas então daí lá no 7º milênio, eu vou falar milênio, tá, gente? Mas entendam como vocês acharem melhor, não é? Então quando chegar lá nesse momento o mundo vai acabar. Então esta é a revelação. Não, modificar, melhorar, transcender, não acabar. Não acaba, já falei, tu pode falar 1000 vezes, só acaba quando termina e não termina nunca, porque Deus não tem começo nem fim. Mas então essas coisas, só as físicas que tem, ele transforma, não joga no lixo, não é mesmo? Mas chegar a este nível é se tornar inclinado a uma tentação. Há quem poderia pensar que ter chegado tão longe em perceber a presença de Deus significa ter passado além da paixão ao domínio da contemplação impassível. Veja que ele deixa muito claro aqui que não é um dia simplesmente. Não é um dia simplesmente, é chegado tão longe, não é? A mente assevera a sua superioridade sobre as emoções. Eureka! No Shabat da humanidade, no 7 do ser humano, ali você subjuga por completo, sem nem sentir, não é? A sua alma animal, a sua alma divina. O intelecto se sobrepõe às emoções. Enquanto o intelecto não se sobrepõe, não se sobrepuser às emoções, este não é um Shabat de fogo contínuo. Você está na representação semanal, mas nós estamos, mas ainda não chegamos no fogo contínuo. Por isso o fogo deve ser contínuo. Por isso a faísca, a brasa deve estar acesa. Para que esse fogo realmente seja contínuo. Quando nós conseguirmos, quando nós chegarmos neste nível, não é? Neste nível de controlar as emoções. As emoções apagam o fogo. Ou colocam fogo no parquinho. Nós queremos um fogo contínuo, não um fogo destruidor, né? Não um fogo que nem aquece, um fogo contínuo, estável e contínuo. A mente assevera sua superioridade sobre as emoções neste momento, nesse chegar nosso aí. A pessoa diz para si mesma que não precisa do fogo do amor. Esta é a pessoa a qual o Talmud diz, aquela pessoa que diz que não precisa do fogo do amor. O fogo não se apagará, nem mesmo no Shabat. Então é isto que quer dizer, nem mesmo no Shabat. Há um extremo oposto. O homem que viajou tão longe pelo caminho da separação, que ele sente que já não ter mais ligação com Deus. A este o Talmud diz, ele não se apagará.
nem mesmo num estado de impureza. Então nós entendemos o que significava o Shabat ali do fogo, né? Que nem mesmo no Shabat é que nem mesmo na impureza. Quando você se separa, quando você vai vivendo a sua vida, vai fazendo as suas coisas, já não consegue mais nem sentir que tem alguma união com Deus. Você está fora disso, não é? Esse momento, mesmo assim, o fogo deve manter-se contínuo, mesmo com a impureza. O fogo não se apaga. Uma centelha sempre arde nos recônditos do coração, e esta centelha pode se tornar uma chama. Por quê? Porque se você tem lá a centelhinha, se você tem lá aquela fumacinha ali, você sabe que onde há fumaça há fogo. Ele está oculto, escondido, fraquinho, mas existe a possibilidade, o potencial dele acender. E se esta for alimentada com o combustível do amor, ela arderá continuamente. Vamos entender aqui, eu vou ler o finalzinho aqui desse parágrafo e nós vamos entender que amor é esse, tá? O Maguid de Mesrit disse que em vez de ler a frase o fogo não se apagará, podemos lê-la como ele apagará ou não. Então, não é o fogo não se apagará, nós podemos ler de uma maneira diferente, conforme o Maguid diz, que é ele, o fogo, apagará o não. O fogo do amor apaga o negativo, ele leva o judeu a ultrapassar o limiar do comprometimento, onde ele está em hesitação e diz não. Aqui nós vamos tirar o judeu, vamos colocar nós, porque nós temos isso o tempo todo. Então, o fogo do amor apaga o negativo. Ele leva a pessoa a ultrapassar o limiar do comprometimento, onde ele está em hesitação e diz não. Este fogo aceso, ele diz não para essa tua hesitação de fazer as mitzvot, de cumprir realmente os preceitos, de se entregar, de anular um pouco a cada dia para Deus, de reverenciar, de amar. Esse amor não é homem e mulher, não é mãe ou pai com seus filhos, não é deste amor que nós estamos falando. Nós estamos falando daquele amor que é criado, que é desenvolvido, que nasce com o temor a Deus. Nós estamos falando do amor a Hashem. Assim, quando nós falamos que tudo é da vontade dele e a gente fica pensando, mas que vontade? Esta vontade não é como a nossa. Este amor não é o nosso. Este amor é o amor a Deus. Quando esse amor ele tem este fogo contínuo, isto é continuado, ele apaga o negativo, ele apaga o não, que é aquele da hesitação de fazer as coisas. Quando nós chegamos a amar Deus de maneira, e não quero falar a palavra incondicional, de maneira genuína e verdadeira, é porque nós já o tememos. Então, nem se precisa comentar o que é que nós sentimos ou não pelo semelhante, porque quando nós chegamos nesse nível mesmo, nessa estatura mesmo de amar, temer e amar a Hashem de maneira verdadeira, o semelhante nós amamos com certeza. Então nós não precisamos comentar sobre o semelhante, nós estamos falando do amor a Deus, então não confundam, né? O amor à criatura vem de lambuja, vem de consequência. Aqui nós estamos amando o Criador. Terceiro subtítulo, o frio. A observação do Maguid, essa de cima que eu falei, acentua o fato de que para apagar este não, né, o fogo deve ser contínuo, porque você vai hesitar muitas vezes, vacilar muitas vezes, como nós vimos no bezerro de ouro, né? Nós vimos que o povo meio que vacilou ali, não é? Então, você vai hesitar, então este fogo precisa ser contínuo, sempre estar ali, aceso, nem que seja uma fagulhazinha. Ele deve ser alimentado por uma constante adesão à Torá e às mitzvot. É isso que nos traz, é isso que mantém o fogo aceso, né? O fogo aceso é mantido pela Torá de nós, pela Torá que nós temos e pelas mitzvot. Então, pela nossa adesão, como ele diz aqui. Certa vez,
ou às vezes, ou não faz muito tempo, não bastam. Sabe, assim, ó, certa vez eu acendi as velas do Shabat. Vou confessar uma coisa aqui muito importante. Nós somos Bnei Noah, não é? Eu acendo as velas das festas, que há necessidade, que há o pedido, que há a ordem, né? E aquilo é tão maravilhoso, nunca falta. Mas as velas do Shabat, hoje eu não acendo. Eu não acendo. Porque coisas que você faz, até você fez 3 vezes, você precisa continuar. Eu acendi as velas do Shabat certa feita, há anos atrás, e aconteceu que no outro Shabat eu não pude acender. Às vezes nós temos realmente problemas que fazem com que nós não consigamos cumprir aquilo. Nesse momento, você pode fazer um sacrifício, né? Sacrificar horas, sacrificar alguma coisa e cumprir essa mitzvah. Eu não consegui nem mesmo fazendo com sacrifício, me sacrificando. Estou falando esse tipo de sacrifício, né? Fazer uma força ali. Então eu decidi que não acenderia mais as velas de Shabat se eu não conseguisse fazer isso todos os sábados. Todos. Então eu acredito que cada sexta-feira no nosso calendário, cada sexta-feira que chega, quando vai se aproximando do Shabat, que eu cumpro à risca o que posso, né? Nesse nosso mundo, Bnei Noah, todo finalzinho de sexta-feira eu digo, é hoje. Hoje eu vou acender as velas de Shabat. Hoje eu vou, mas se eu acender, porque eu acendi uma única vez na vida, se eu acender, será para sempre. Então eu não vou acender se eu não tiver certeza. E quando eu acender as velas, isso vai acontecer porque temos 2 mulheres na minha casa e eu vou acender, vou ter a ajuda, a colaboração da minha filha, como é feito nas festas, eu vou vir aqui e vou contar para vocês. E a partir dali, podem me cobrar. Eu nunca mais vou deixar de acender as velas. Então, quando a gente faz... certa vez, uma vez lá eu acendi. Tá aceso. Se eu acendi, tá aceso. É como se não tivesse acontecido. Então, certa vez eu fiz aquela mitzvah. Depois eu não fiz. Eu quase sempre faço. Como ele diz aqui, ó, não faz muito tempo eu fiz um salmo lá. Isso não basta para manter o fogo contínuo, não é? Então eu resolvi que eu vou manter o fogo contínuo com as outras coisas que acontecem e eu vou deixar para quando eu puder fazer este ato contínuo, este fogo do Shabat no sentido do acendimento das velas para sempre. Eu vou contar. Vou contar para vocês, porque eu tenho certeza que tem um monte de gente que também tem esses problemas, esses pepinos e não consegue. E veja bem, eu estou aqui passando as coisas, estou aqui no canal, e como assim não acende? É o que eu estou aqui confessando. Nenhuma festa, nenhum outro momento é falta, mas aconteceram problemas de saúde que eu não pude no Shabat. Então eu resolvi que só quando eu puder. Hoje já estamos bem colaborando uma com a outra na nossa casa, já estamos bem mais afinizadas com o que tem que as duas ali se ajudarem, né? Porque nós somos as mulheres da casa. Então isto vai acontecer e eu acredito que isto vai acontecer no Shabat próximo. No próximo Shabat, que é hoje, depois do pôr do sol. O fogo morre, o frio suplanta e ao não é dado o seu domínio. Então, o que ele quis dizer aqui? Que quando você diz, certa vez eu fiz, não vou fazer. Às vezes eu faço. Ou, não faz muito tempo. Ele diz que o fogo morre. O fogo morre, por isso eu não vou fazer. Vou fazer quando ele ficar vivo. O frio suplanta. E o não, aquele não da negatividade, é dado o seu domínio. Entenderam, né? Isso explica o mandamento, recorda-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saíes de Mitzrayim, que te encontrou.
é karha, tá? Karha, pelo caminho. Aqui vai ter uma notinha aqui que é no Devarim 25, 17 e 18. Amaleque é o símbolo da frieza na vida religiosa. Estamos aqui falando da vida religiosa. Karha, tanto pode significar te encontrou, como também ele te esfriou, né? Quando Amaleque te encontrou e te esfriou, quando ele esfria a tua vontade, o teu ânimo para cumprir as mitzvot, para fazer os preceitos, para manter o fogo contínuo. O histórico Amaleque feriu todos os enfraquecidos que ficavam atrás de ti, e tu estavas sedento e cansado, e Amaleque não temeu a Deus. Está também em Devarim. Lembram que o povo que atacou o povo judeu. O Amaleque que existe no judeu tenta fazer o mesmo. Então estamos falando do povo de Amaleque, né, que atacou o povo judeu. Estamos falando, como nós estamos falando do fogo externo e do fogo interno, estamos falando do Amaleque que está dentro de nós. Dentro de nós. O Amaleque que existe no judeu tenta fazer o mesmo. O Amaleque que existe dentro de nós tenta nos esfriar. Ele nos encontra e nos esfria. E tira, e suplanta ali aquela força do não, né? É a voz que não teme a Deus, aquela que acha que tudo é por si mesmo. E nos é ordenado todos os dias nos lembrarmos de Amaleque, isto é, jamais permitir que o frio entre e se apodere de nosso coração. Fogo contínuo não pode ter frio por ali. O frio, aquilo que te esfria, aquilo que você olha e diz, eu não posso, eu não consigo, você apaga este fogo, você esfria. Quando você estuda a Torá, quando você faz as mitzvot, quando nós estamos aqui, quando nós nos empolgamos, quando nós percebemos que aquela leitura, aquele estudo não é fogo de palha, como eu percebi, sim, um amor, este é o fogo contínuo. Este sim. Agora o Amaleque vem e tenta te encontrar. O Amaleque que está dentro de você e diz assim, agora não, agora tem outras coisas para fazer. Quando você vai fazer uma meditação, vai tentar meditar nas letras do tetragrama, eu já falei isso, você vai tentar meditar na própria criação, em tudo, sei lá, parar, concentrar, estudar, fez sono, começa a bocejar, começa a bater na porta, tocar o celular, te dar aquela vontade de sair dali, você começa a pensar em outras coisas, começa a estudar a Torá e vem pensamentos do que é que você tem que comprar no supermercado. Isso é Amaleque. Isso é o Yetzer Hará com o sobrenome. Entendem? Nós não podemos deixar isso acontecer, porque aí o fogo pode se apagar. E o fogo é contínuo, ele não pode se apagar. E isto significa... é a voz que não teme a Deus. E nos é ordenado todos os dias nos lembrarmos de Amaleque. Isto é, jamais permitir que o frio entre e se apodere de nosso coração. Isto significa que jamais devemos permitir que o fogo do amor se apague. Este fogo do amor se apague é o amor a Deus. E o amor, ele só existe com o temor. Nós tememos e amamos a Hashem. Então não estamos falando de amor aqui mundano. Ele vai ser genuíno, uma consequência desse amor que nós construímos, que nós entendemos, que nós aprendemos, que nós sentimos. Amar a Deus é uma obrigação. Não sei se você sabe, né? Não tem ali assim, me amem. Não, é uma obrigação o amor e o temor a Deus. Quarto subtítulo, fogo vindo de baixo e fogo vindo de cima. Essa parte é bem legal. A gente já imagina de baixo é nós, de cima é Deus. O fogo contínuo que era feito pelo homem era a preparação no santuário para o fogo que descia dos céus. Uma preparação para o fogo que descia dos céus. Sobre isso o Talmud diz. Esse Talmud aqui também é no Tratado Iomá. Embora fogo
desça das alturas, também é um mandamento que o homem traga fogo. Era o despertar de baixo que trazia uma reação e resposta de Deus. Uma reação, Deus respondia, não é? Mas esta resposta era trazida apenas quando o fogo era perfeito, sem defeitos. Essa é a deixa que nós precisávamos, como ele diz aqui. Também é um mandamento que o homem traga o fogo. O homem traz o fogo, Deus responde com o fogo de cima. Quando os filhos de Arão levaram um fogo estranho, eles morreram, eles sucumbiram. Um fogo estranho. Nós podemos imaginar várias coisas. Tem gente que diz que tinham bebido, existem muitas coisas, mas que fogo estranho é esse? O que é que você traz no altar? Idolatria? Que ímpeto é esse? Que espírito que você traz? Que fogo é esse? O que você trouxe para queimar, para ser ofertado a Deus no altar? Que fogo é esse? O fogo perfeito. Então, quando dizia lá os animais têm que ser perfeitos, nós entendíamos. Então, esotericamente falando, esquece do animalzinho, que eu não quero entrar nesse detalhe. Quando esse simbolismo muito forte, o povo precisava entender isso, e o animal deveria ser perfeito, né? Sem defeitos, sem nada. E quando você leva o seu animal, a sua alma animal, toda a parte animalesca mesmo, seja de pecado, seja de elevação, seja do que for, quando você leva isso, que você que você corrigiu, não é? Que você fez com a correção dessa sua parte, aqui você leva e ele é perfeito, Deus te responde. Porque você trabalhou isso, você procurou levar o melhor que tinha do rebanho, o melhor que tinha de nós ali. Então, aqui quando diz traga o fogo deve ser perfeito. Que fogo é esse? Fogo da paixão, fogo de palha, como eu disse, fogo das tentações que te deixam cheio de fogo, fogo estranho, fogo de idolatria, fogo de business com Deus. Que fogo estranho é esse? O que você está trazendo no altar? E aí, então ele diz, era o despertar de baixo que trazia uma reação em resposta de Deus. Mas esta resposta era trazida apenas quando o fogo era perfeito, sem defeitos. Isto fica claro nesta Sidrá. E na da próxima semana, quando eu disse no começo que provavelmente eu ia ler a próxima semana Shemini desse livro também, porque eu já tinha estudado, né? E eu sabia que nós íamos chegar nessa frase aqui. Ele me deixou aqui de saia justa, me engatou mesmo, me prendeu, porque diz, isso fica claro nesta Sidrá e na da próxima semana. Então nós vamos usar o mesmo livro na próxima semana. Durante os dias em que o santuário estava sendo consagrado, ele e os seus utensílios estavam prontos. Moshe e Aharon estavam presentes e sacrifícios estavam sendo ofertados. Veja bem que ele fala, e sacrifícios estavam sendo ofertados. Mas sacrifício não é a mesma coisa que oferenda, por isso e oferta, por isso que eu disse, não vamos entender aqui. Quando a gente não vamos nos confundir, quer dizer, não vamos aprofundar nisso. Quando era uma farinha e tudo mais, é um sacrifício, né? É um sacrifício, quando aí a gente chama de oferta, oferta de oferenda daquele vegetal, não é? Daquela farinha. Mas quando nós falamos do animal, nós estamos um pouco mais próximos do que nós somos. Na nossa parte animal há um sacrifício aqui, há uma morte do animal. Então é um pouco diferente e por isso que eu não quero que confundam e digam, mas você disse que sacrifício, todo mundo diz que sacrifício e oferta e oferenda é a mesma coisa, foi traduzido errado. Quando ele junta as duas palavras, não há um problema de tradução aqui, há um problema de entendimento, que sim, nós nos sacrificamos para nos oferecer. Quando nós nos ofertamos, algo de sacro acontece, ou algum sacrifício acontece. Então nós temos que entender isso, né? Sabe-se lá onde é que eu tô aqui. Mas a presença divina não desceu ali, né? Lembrem do que eu estava falando, ó. Isto fica claro, não.
Durante os dias em que o santuário estava sendo consagrado, ele e os seus utensílios estavam prontos. Moshe e Aharon estavam presentes e sacrifícios estavam sendo ofertados. Mas a presença divina não desceu ali. E aí é que nós chegamos numa parte mais ou menos esotérica, e eu gosto muito, mas também não vou me aprofundar. Só vamos entender o que é este sete, não é? Como nós estávamos falando antes. Bom, mas a presença divina não desceu ali. Um remanescente traço do pecado do bezerro de ouro permanecia. Quando você diz, faz um tempo aí, mas eu fiz. Hoje eu não vou, eu sempre como comida kosher, mas hoje não vou. Eu fiz as bênçãos ali da manhã, mas as preces, aí não terminei, sei lá, enfim, os resquícios do bezerro de ouro. Então a presença divina não desceu ali, ela só desceu no 8º dia. Bom, somente no 8º dia, quando o fogo contínuo ficou perfeito, o pecado foi apagado. O não extinguido, saiu fogo de diante do Eterno e apareceu a glória do Eterno a todo o povo. O que é este somente no 8º dia, quando o fogo ficou contínuo, ou quando o fogo contínuo ficou perfeito, o pecado foi apagado. Nós somos setenários. Quando nós falamos no 8, nós falamos de algo que está acima da natureza, acima da criatura, né? Nesse sentido de natureza, acima da criatura. Então nós temos o Shabat, né? Ali nós vamos fazer todo o louvor, todo o descanso. O 8º dia, ou melhor, este número tão esotérico, este 8 que vem depois do 7, é a perfeição, é a eternidade, é a perfeição, nós poderíamos dizer que aqui está Hashem. Entendo que ele está em tudo, né? Estamos dentro dele, mas vocês entenderam. Então, este 8 é quando nós não tivermos nenhum remanescente traço do bezerro de ouro. A vida física é um produto de uma forma que não é física. Nós somos o produtinho de uma grande forma, um espelhamento. Nós temos o simbolismo aqui de tudo o que existe no abstrato, no mundo invisível, vamos dizer assim, aos nossos olhos, e para onde nós vamos, para onde nós estamos indo. Então, esta antessala, este corredor, esta sala de espera, mas com muito serviço, ela simbolicamente, ela trabalha, ela conclui, ela faz o que nós vamos enxergar e ter como recompensa mesmo, e ter o vislumbre de enxergar e sentir no 8. Né? Acima desse mundo, acima deste plano físico. E é isto que quer dizer, não é outra coisa, é isto que quer dizer esse simbolismo todo. Mas Deus precisava que o povo fizesse como precisa. Deus não precisa de nada, né? Nós é que precisamos. Então nós precisamos e precisávamos que Deus precisasse que nós fizéssemos as coisas fisicamente para entendermos aquilo que vai muito além, que transcende o físico. Então ele diz, coma comidinhas assim, kasher, Agora lá nesse outro momento você não vai comer, porque não vai existir comida. Então vamos ver que Moshe teve o vislumbre de ficar sem comida e sem bebida os 40 dias. São sempre, não metáforas aqui, são sempre um simbolismo acontecido, construído, não concluído fisicamente, que leva para o esotérico. O esotérico é particular, quando eu digo, tá? Quando eu digo esotérico, eu falo, é particular e transcendente, eu quero dizer isso. É não palpável, não pegável. Então, o remanescente do bezerro de ouro, nesse estágio da humanidade, após o grande Shabat, né? Chame aí de 7º milênio, como quiser. Depois disso, vem a grande transformação.
Este fogo é contínuo e perfeito. Este não tem nada de remanescente, de bezerro, de ouro, de pecado qualquer. Então, nesse momento, no 8º dia, aí sim, quando o pecado foi apagado e o não extinguido, saiu o fogo, apareceu a glória do Eterno. E é assim que será. O que era este fogo vindo dos céus? Porque ele exigia a perfeição do fogo eterno. O homem é um ser criado, ele é finito e há limites àquilo que ele pode conseguir por si só. Os seus atos estão limitados pelo tempo. Para se tornar eterno, algo divino tem que intervir. Então ele vai intervir quando? No 8. Quando nós já fizemos tudo que era de nossa obrigação, que nós deveríamos para evoluir. Então Deus vem e intervém. É por isso que durante os 7 dias da consagração, o santuário foi continuamente construído e desmontado. Como obra do homem, ele não podia ser duradouro, mas no 8º dia a presença divina desceu e somente então ele se tornou permanente. Deus ele demonstrou um vislumbre do mundo vindouro. Ou melhor, talvez não do mundo vindouro, mas além disso, né, daquele retorno mesmo, do nosso status quo de volta para Deus. Para começar tudo de novo depois e tudo bem, mas enfim. É por isso que os 7 dias eram uma semana, à medida do tempo terreno. O 8º era o dia além do tempo humano, o número que significa eternidade, e daí foi o dia do fogo celestial, que foi a resposta do Deus infinito. O Deus infinito responde no 8º dia, né, para aquele mundo terreno do 7º dia, de todos os 7 dias, ele responde de maneira celestial no 8º dia, que é infinito. 5º subtítulo, limites. Embora o homem não possa aspirar ele próprio ao infinito, o fogo do infinito desce sobre ele, mas isso somente quando ele aperfeiçoa o seu próprio fogo e vai aos limites de suas possibilidades espirituais. Deus responde ao homem não quando ele se resigna à passividade ou ao desespero. Por exemplo, Deus responde quando você fica resignado à passividade, fica esperando, só esperando, ou fica desesperado. Mas, sim, quando ele alcança a fronteira de suas próprias capacidades. Então, quais são as próprias capacidades que a gente tem? É degolar o ponteiro, é se colocar em perigo, não é entender qual é o limite da minha capacidade aqui. Estou estudando, estou trabalhando para esse limite ser cada vez mais estendido, né? Essa é a fronteira da nossa capacidade, o que eu posso e o que eu não posso. Nós podemos tudo, mas nem tudo ao mesmo tempo. O que é que nós devemos? O que é que nós podemos? Nós podemos tudo, mas nem tudo nós devemos, às vezes nem está no tempo adequado. Isto está indicado pela palavra contínuo na descrição do fogo. Aquilo que é contínuo é infinito, uma vez que não tem fim no tempo. Assim, o tempo é composto de partes finitas, segundos, minutos, horas. E mesmo uma infinita sucessão destas partes ainda está limitada a uma só dimensão. Então veja bem que além disso, o tempo é composto de partes finitas, né, segundos, minutos, horas, e mesmo uma infinita sucessão destas partes ainda está limitada a uma dimensão apenas. Mas pela perfeição de nossas vidas limitadas pelo tempo, mas pela perfeição de nossas vidas limitadas pelo tempo, nós nos juntamos à atemporalidade de Deus de forma tal que o próprio tempo se torna eterno. Esse é o 8º dia. E a própria natureza se torna sobrenatural, porque a recompensa de nosso serviço a Deus é a bênção de um sucesso no mundo natural que vai bem além da ordem natural.
Esplêndido esse, né? Sexto subtítulo e último, o fogo no serviço do homem. O fogo no serviço do homem. Sabe quando a gente fala assim, ó, que tem fogo por dentro? Quando a gente fala assim que tem sangue correndo nas veias, pessoa que tem vento, meu marido diz vento, sabe isso? Sabe esse fogo? Nós vamos falar agora um pouquinho. A principal dedução disto, o fogo no serviço do homem, é que cada pessoa constitui um santuário a Deus. E mesmo que ele estude a Torá e cumpra os mandamentos, se o fogo contínuo estiver faltando, a presença divina não habitará nele, pois o seu serviço está sem vida. E uma reminiscência daquele distante pecado do bezerro de ouro pode persistir. O não, que é a voz da frieza. Tipo assim, faço automaticamente, estou fazendo só porque eu sei que tem que fazer, não sinto o que estou fazendo, não tenho vida, não tenho sangue correndo, né? Não tenho o fogo contínuo. Agora é a cachorrada. O judeu, então nós vamos entender, a pessoa deve trazer vida, envolvimento, fogo aos três aspectos de sua existência religiosa. Lembre-se que nós estamos falando de judaísmo e que nós estamos falando de Deus. Então, a Torá, serviço e a prática da caridade. Vou ler de novo. A pessoa deve trazer vida, aqui está escrito judeu, envolvimento, fogo, no caso, aos três aspectos de sua existência religiosa. Traga fogo na Torá, o fogo contínuo, aquele amor que eu senti por este livro, serviço, o serviço que deve ser feito e a prática da caridade. Traga fogo, permita que este fogo seja contínuo, deixe ele aceso, sinta por dentro, não faça as coisas automaticamente, superficialmente. O estudo não deve ser algo feito meramente para se livrar de uma obrigação e mantido ao mínimo possível. As palavras da Torá jamais devem deixar os lábios de um judeu, jamais devem deixar os nossos lábios. As palavras da Torá jamais devem deixar os lábios de um judeu. Nós sabemos que lá no Lashon Hará, por exemplo, a nossa boca é a que nos nutre e também aquela que destrói, não é? Então não tire dos seus lábios, não tire nunca as palavras de Torá. Toda vez que vier um pensamento que não é bom, ou que você acha que ele vai se transformar de repente num ato, então coloque no lugar esse amor, coloque no lugar, nos seus lábios, a Torá de Hashem. E ainda devem ser estas palavras proferidas com fogo. Está dito no Talmud, aqui é no Eruvim, tá? No Tratado de Eruvim, que certa vez Beruria encontrou um aluno que estava estudando de forma relaxada. Repreendendo-o, disse: não está escrito ordenada em tudo e guardada? Se a Torá estiver ordenada em seus 248 órgãos, ela será guardada. Caso contrário, a Torá, não estará. Em outras palavras, a Torá deve penetrar em cada faceta de seu ser, até que se possa dizer: todos os meus ossos dirão, Eterno, quem é como tu? Que está nos Salmos. Aqui, quando a gente diz, eu respiro Torá, quando a gente diz, eu sinto a Torá, eu entendo a Torá, eu quero ter Torá, quando a gente diz que todo o nosso corpo responde a isso, quando a gente diz, isso é contínuo, quando os nossos 248 órgãos, né, que correspondem aos preceitos positivos, quando todos eles não só clamam pela Torá, eles têm Torá, eles respiram Torá, todo o nosso ser. Então é todo o nosso ser, é todo o nosso ser. Então nós podemos chegar e dizer: Eterno, quem é como tu? Serviço. Serviço significa prece. Sobre isto, porque a Avot diz: não encare a sua prece como uma tarefa fixa e mecânica, mas sim
como um apelo por graça e misericórdia perante o onipresente. Por quê? Porque é onipresente, porque Ele está nos vendo, porque Ele vê tudo e porque nós temos que entender que não importa se nós não o vemos, Ele está ali. E nós temos que fazer isso não porque sabemos que Ele está ali e porque temos medo, mas porque temos temor, porque temos amor e porque o nosso fogo é contínuo. Então, quando o pensamento vem e te tira e te desvia daquela prece, te desvia daquele meditar no assunto que você está falando, ali nesse momento, não encare sua prece como uma tarefa fixa e mecânica, mas sim como um apelo por graça. Ali você apela, graça e misericórdia. Misericórdia é quando Deus nos dá tempo. Por isso eu sempre digo, eu peço sabedoria, saúde e tempo. Misericordioso é quando Ele nos dá tempo. Tempo neste mundo, tempo no nosso dia, tempo para nós estudarmos, tempo para tudo isso. Então nós queremos o quê? Nós queremos a sua graça e misericórdia, sermos bem vistos aos olhos de Hashem. A prática da caridade inclui o cumprimento dos mandamentos, né? Quando a gente fala da caridade aqui da Tzedakah, é uma justiça social, né? Vamos nos ajudar, vamos ajudar o próximo, vamos nos ajudar a nós mesmos. Então ela inclui o cumprimento dos mandamentos. E também estes não devem ser realizados e cumpridos meramente sem conscientização, mas sim com um calor interior que se manifesta exteriormente, em um anseio de cumpri-los com tanta beleza quanto seja possível. Quer dizer, você vai lá fazer uma doação com amor, não é uma doação para cumprir uma obrigação ou simplesmente porque está escrito que tem que fazer ou porque Deus quer que faça, né? Embora aquela pessoa esteja recebendo, faça isso com amor. Saiba que assim Deus vai te dar mais para que você possa ajudar mais. Esse é o fluxo, né? O ciclo da Tzedakah. E você deve doar por vontade, ajudar por vontade. Isso deve ser genuíno. Isso nós estamos trabalhando. Isto é contínuo. Este é o fogo contínuo. Estes são os lugares onde o fogo é aceso, tá? Ele falou, né? Na Torá, na caridade, enfim. Onde o fogo é aceso. E este fogo humano atrai para baixo o fogo das alturas. Isso que nós fazemos aqui, este fogo contínuo, esta caridade, estas preces, este serviço, aqui atrai o fogo de cima, porque este é o fogo de baixo, é o nosso serviço para Deus. Ele traz Deus para o mundo e atrai a infinidade para a dimensão do finito. Eu espero que vocês tenham gostado de Tzav, e a grande mensagem é aqui você está vivo? Você está vivo, tipo assim, está vivo, põe os dedinhos ali no pulso, está pulsando, seu coração está batendo, você está respirando, você sente calor, sente frio, você está vivo? Você está realmente vivo? Você tem vontade forte com relação ao serviço a Deus? Estamos falando do amor de Deus. Você tem um fogo contínuo? Você consegue ver quando talvez isso tenha diminuído e fica ali só brasas, uma fumacinha? Você consegue ir lá e acender? Você consegue entender que o Shabat é uma prova, é um teste, é um terminar de ciclo semanal que diz respeito ao nosso terminar um ciclo onde depois disso é Deus? Você está vivo? Você sente fome, você sente sede, você sente às vezes uns sentimentos não muito bons? O seu fogo é contínuo quando você abre a Torá e diz: uau, eu não tinha visto isso. Que lindo, estou aprendendo mais uma coisa aqui. Você tem este fogo contínuo, você vai de novo, está decorado na sua cabeça tudo que você tem que dizer, como são as suas preces e tudo mais, ou você profere as palavras entendendo e sentindo. Você diz para você: quase terminei, eu não sou muito capaz de fazer isso, vou deixar para as outras pessoas. O seu fogo se apagou. Você diz não para a negatividade? Este fogo tem que apagar o quê? O que tem que ser apagado? O não, né? O não do de vez em quando, o não de quase lá,
Esse é o bezerro. E Amaleque, quando ele vem dentro de você, te esfria porque te encontra. O Yetzer Hará dá uma bandinha, né? Dá um rolê e de repente ele encontra você, uma porta aberta. Você deixou essa porta aberta, ele entra, ele é Amaleque, ele tem sobrenome. Yetzer Hará, Amaleque. E ele está ali para quê? Ele já te encontrou, agora ele vai esfriar você. Ele vai esfriar a sua fé, ele vai tentar te assimilar, ele vai tentar te empobrecer, ele vai tentar te diminuir e te enfraquecer perante a religiosidade, perante Deus, perante os seus irmãos, perante o seu amor próprio, perante tudo isso. Ele vai tentar. E você, está vivo ou está morto? Você vai deixar? O que você faz com Amaleque? Quando ele entra dentro de nós, quando ele nos encontra e nos esfria, ele nos mostra o bezerro de ouro, o grande pecado. E como é que nós vamos chegar no oitavo nível aqui, se nós continuamos tendo um remanescente bezerro de ouro na nossa vida? Então, quando nada disso existir, nem um pedacinho desse bezerro de ouro nos nossos pensamentos, nesse vacilo, no hesitar se faça ou não faça uma mitzvah e tudo mais, quando isso não existir mais, então assim chega a redenção tão esperada, e nós já sabemos que ela não é individual, ela é coletiva. Então faça isso por você e ajude o próximo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ler hoje o Salmo 82 e ficar feliz por isso. E continuar este dia maravilhoso e chegar no fim do dia e contar para vocês que se esse for o dia que Deus determinou que eu vou começar a acender as velas do Shabat sem parar nunca mais, sem hesitar, sem deixar a Amaleque me esfriar e tudo mais, eu vou contar para vocês se for hoje esse dia, e esse dia talvez seja realmente hoje, não é? No horário do Shabat, porque nós estamos de manhã bem cedinho da sexta-feira. Então eu vou ler o Salmo 82. Comenta aqui embaixo se você hesita, comenta aqui embaixo se você vacila, comenta aqui embaixo se você está vivo, se o seu fogo é contínuo, se você quer servir, e isso também nos outros âmbitos da sua vida. Está vivo? Aquele projeto que você deixou lá parado, não tem certeza se tem capacidade de continuar. Aquela pessoa a qual você precisa pedir um perdão, mas não fez ainda, o seu fogo está aceso? O seu sacrifício, você se oferta e faz um sacrifício naquele momento, se for necessário, para se ofertar a Deus? Quem vem primeiro? A sua opinião ou a Torá? Vamos ler então o 82. Curta, comente, compartilhem, biriri barará. Um salmo de Asaf. Asaf maravilhoso. Asaf é da época de Shelomo, né? Se vocês não sabem, de Shelomo, Hamelech Shelomo, o rei Salomão. O Eterno está presente na Assembleia Divina, onde se profere a justiça. Ele, entre os juízes, promulga sua sentença. Vós, porém, ó juízes, até quando sentenciareis perversamente, favorecendo os malévolos? Fazei justiça ao desfavorecido e ao órfão. Procedei corretamente para com o aflito e o desamparado. Libertai o oprimido e o indigente. Salva-os das mãos dos ímpios. Eles, os juízes, porém, nada sabem e nada querem compreender. Vagueiam pelas trevas da ignorância e da insensibilidade. Abalam assim os fundamentos que sustentam a terra. Eu disse, vós, ó juízes, como sois como anjos, todos vós sois filhos do Altíssimo. Porém, como todo ser humano, também há vez de morrer, e como qualquer príncipe há vez de sucumbir. Levanta-te, ó Eterno, e julga tua terra, pois a ti pertencem todas as nações. Amém, amém, amém. Shalom a todos. Até uma próxima vez.